Olá, meus queridos e amados irmãos, estamos nós aqui mais uma vez para gravarmos mais essa videoaula e hoje nós vamos estar falando da lição número 2 do nosso manual de estudo, que é Deus, o primeiro evangelista. Nós já iniciamos o nosso trimestre do ano passado e nós vamos dar sequência então à aula de hoje, que é a aula número 2. Os textos bíblicos que nós temos se encontram em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 8. Nós vamos dispensar o comentário, haja vista o espaço que temos. Mas a verdade prática nos diz assim: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. Ou seja, o próprio Deus que deu início ao trabalho da evangelização, agora também ele exige de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. Bom, se ele exige uma atitude responsável e amorosa, isso significa que muitos estão fazendo evangelismo sem responsabilidade e talvez sem amor. Eu até ouso dizer que talvez por alguns interesses, né? Pois bem, Deus é um Deus preocupado com a humanidade. E ele chama um homem gentil para uma grande missão, para uma grande tarefa, para uma grande pregação, para uma grande obra de evangelização. E esse homem se chama Abraão. Então Deus começa o seu projeto evangelístico, meus amados. Na verdade, ele não começa com Abraão. Deus começa com a sua obra evangelística, o projeto da evangelização, nas eras da eternidade. Nós vamos encontrar na Bíblia do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, no projeto de Deus já havia a obra da evangelização implantada, e que porque Deus sabia que o homem ele ia pecar e que Deus precisava resgatar esse homem do pecado. Então, o projeto da evangelização, que ele se coadume com o projeto de salvação que consuma da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, já estava no coração de Deus nas eras da eternidade, no Zolan de Deus, né? Então a obra de evangelização, ela, embora que para nós, aparentemente ela começa no Gênesis e vai seguindo até o livro de Apocalipse, né? E é um tratado completo da obra da redenção do homem perdido. Então, a chamada de Abraão, antes de Abraão, houve anúncio da evangelização, sim, mas não tão claro como essa que Deus faz a Abraão. Abraão, ele era um caldeu. O que acontece? Quando morreu Arã, irmão de Abraão, até então é chamado Abrão, Tera, que era seu pai, ele deixa Ur dos caldeus e ele com a intenção de ir para Canaã. Nesse tempo, Abraão deveria ter aproximadamente aí uns 60, 65 anos, quando saiu Tera, que já contava, ou melhor, ele tinha 65 anos quando saiu de Ur dos Caldeus, e aproximadamente com 75 anos quando ele saiu de Arã, conforme Gênesis 11:31. A intenção de Tera era alcançar Canaã para dar melhores condições de vida à família. A história é muito ampla nesse sentido, quando nós levamos em conta as descobertas arqueológicas, que vai contar para nós essa história um pouco mais aprofundada, com os acontecimentos, com utensílios que ficaram nesse tempo. A história secular alguns teólogos, alguns historiadores, eles dizem que Tera ficou desgostoso com a morte do seu filho e Arã, e então ele sai da terra dos caldeus, mas ele para em Arã. Em Arã ele vem a falecer. Então Deus faz o chamado específico para Abraão quando Abraão estava em Arã, para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar para Abraão. Então, nesse sentido, Abraão passa a ser então o quê? Um evangelista, né? Então, após a morte de Tera, Deus faz uma chamada específica a Abraão, e a ordem era sair
deixar a sua parentela. Deus estava com isso, comissionando Abraão para proclamar uma boa notícia eterna, boas novas às famílias da terra. Porque foi através de Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a missão, fartei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, foi o primeiro projeto de bênção que Deus tinha para Abraão e consequente para toda a humanidade. Então, nesse sentido, Abraão ele era o primeiro a provar das boas novas de Deus. Primeiro, Abraão seria uma grande família e nele seria abençoado todas as famílias da terra. O evangelho sempre, irmãos, ele alcança alguém e esse alguém alcança outro. Deus alcançou Abraão e Abraão, por sua vez, foi alcançando as famílias até chegar em nós hoje, né? Somos descendentes de Abraão pela fé. Mas para alcançar essas boas novas, Abraão precisava sair. Assim, evangelho também é separação. Abraão teria que formar um povo profético, sacerdotal e real. Para Abraão entrar no projeto de Deus, Deus tinha que separar Abraão, quem sabe, da idolatria de Ur dos Caldeus, da época que era uma terra bastante idólatra, e segundo alguns historiadores, o próprio pai de Abraão, ele era fabricante de ídolo, e Abraão não concordava com isso. Certa feita, o pai de Abraão saiu para fazer uma viagem, e ele disse para Abraão: Abraão, você alimenta os ídolos. E o que aconteceu foi que Abraão ele entrou no depósito onde seu pai guardava os seus ídolos, e ali tinha um ídolo grande. E o que Abraão fez? Abraão pegou os ídolos pequenos e ele quebrou os ídolos pequenos. E quando seu pai chegou de viagem, quando seu pai retornou da sua viagem, Tera retornou da viagem, e ele chegou, viu todos os ídolos pequenos quebrados e o grande estava no seu devido lugar. Ele então perguntou a Abraão: Abraão, por que os ídolos pequenos estão quebrados, Abraão? O que você fez, Abraão, com os ídolos? Disse: pai, é que eu sirvi os ídolos pequenos e o grandão ficou bravo e quebrou todos os demais pequenos. Aí o pai disse: Abraão, isso aqui é um ídolo, ele não tem atitude, não tem sentimento. Foi então que Abraão caiu na real e então adotou para si uma fé diferenciada, porque ele sabia que aqueles ídolos nada poderia fazer. Quer dizer, os ídolos não tinham por que se alimentar e tampouco comer, vamos dizer assim. Então ele usou essa forma para poder, na verdade, desmascarar o próprio pai. Então vejam, meus queridos irmãos, que Deus tinha um projeto para a vida de Abraão, mesmo antes de Tera sair de Ur dos Caldeus. Deus estava trabalhando na vida de Abraão. Isso é a história que conta, é comentário de teólogos e tudo mais. Nós não podemos, talvez, nos embasar muito nisso, mas é alguma coisa que nos ajuda no sentido de entender o chamado de Abraão. Então Abraão, esse é o evangelista Abraão, né? No primeiro momento, Abraão foi evangelizado pelo próprio Deus. E ele recebeu, então, essa boa notícia. Em segundo lugar, ele se torna um evangelista ao apregoar o conhecimento divino, pois até então o mundo não tinha ouvido falar a respeito de Deus. Foi a partir de Abraão que o povo hebreu passou a viver como povo escolhido para anunciar às nações as virtudes do Altíssimo. Então veja que o povo hebreu, o povo judeu, eles nascem com o chamado de Abraão. É a partir de Abraão, então, que começa a aparecer a história do povo hebreu. E esse povo, então, passa a viver como escolhido para anunciar às nações a virtude do Altíssimo, né? Embora que Israel tenha fracassado no seu chamado, mas de qualquer forma eles estavam inseridos nessa promessa, nesse chamado de Abraão como o evangelista, né? A palavra de Deus também, ela é evangelística, né? É o nosso segundo ponto. No Antigo Testamento, Cristo é mostrado como Messias prometido por Deus aos patriarcas e aos profetas. Toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver os patriarcas e os profetas
recebendo da parte de Deus a palavra profética, o anúncio profético a respeito do próprio Messias, a respeito do próprio Deus, o próprio Jesus, né? Nós encontramos também que a lei também ela é evangelística. Na queda do homem, Deus pronunciou o evangelho da salvação em Gênesis 3, verso 15. Nós vamos encontrar quando a Bíblia diz que a serpente ela ia ferir o calcanhar da mulher, mas a mulher ela ia pisar na cabeça da serpente. Ou seja, da semente da mulher vinha alguém para pisar, esmagar a cabeça da serpente. Então vejamos que Deus fez uma proclamação do Evangelho até mesmo aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando esses caíram da graça. Deus já deixou uma boa notícia, disse: olha, vocês fracassaram, vocês caíram, mas da vossa semente eu vou prover um que vai esmagar a cabeça do traidor, ou seja, a cabeça da serpente. E mais tarde, nesse cenário então, é que entra Abraão, que pela fé alcançou graça e a sua geração seria abençoada. E através da sua geração seria abençoada todas as famílias da terra, né? Nós temos também o evangelho sendo anunciado através da Páscoa, né? Ela anuncia também na simbologia do Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, né? Aqui nós temos a figura do Cordeiro Pascual de Êxodo 12, verso 1 e 28. Por que na figura do Cordeiro Pascual? Porque na Páscoa, ou na noite da Páscoa, um cordeiro foi morto. E alguns historiadores chegam a dizer que 2 milhões de cordeiros morreu naquela noite da Páscoa. Não sei como chegaram a esse número, mas a verdade é que existe em torno de 1.500 a 2 milhões de cordeiros morreram naquela noite. A história secular nos informa que 3 bilhões de cordeiros morreu na dispensação antiga. Bom, nós não temos como afirmar isso, talvez, de que maneira chegaram a esse número. Mas veja essa grandeza de Deus. Em Deuteronômio, Moisés fala do despertar. Moisés fala que Deus despertará um profeta no meio da nação. Esse profeta, através de Deuteronômio, através da própria lei, esse seria o próprio Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na história de Israel e nas profecias, também nós encontramos o prenúncio, o anúncio do Evangelho de Cristo, né? A história de Israel, Cristo é a raiz de Davi. Davi deu liberdade ao povo de Israel, então Deus firmou com ele e disse: a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Segundo Samuel capítulo 7 e versículo 16. Meus amados, se evangelho é boas novas, é boas notícias alegres, Deus estava aqui então informando a Davi, dando a Davi essa certeza gloriosa que através da descendência de Davi que ia surgir, o que viria a nascer, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É por isso que ele disse que do seu trono, que o trono de Davi seria firmado para sempre. E Cristo ele é descendente de Davi. Essa referência é clara evidência da vinda do Messias para afirmar o trono de Davi para sempre, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos encontrar essas referências bem claras em Mateus capítulo 1 e Apocalipse 19 e verso 16. Agora parece interessante e curioso que a história, a palavra, a lei, e agora nós temos também a poesia. O sistema poético do povo hebreu é muito lindo na sua particularidade, e até porque eles não respeitam a rima, porque a poesia hebraica ela é universal,
E quando a poesia ela tem rima, ao fazer-se a tradução de uma língua para outra, ela perde o sentido. Então, a poesia hebraica ela se torna também evangelística, porque ela é endereçada a todos os povos da terra. Jó, que também é considerado um livro profético, é considerado um livro poético. Jó capítulo 19, verso 25, ele diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Salmo Salmo número 2, versículo de 1 a 12, fala também do triunfo do Messias. Veja, esses dois, por si só esses dois, já estão falando de um evangelho, de uma boa nova, de uma forma evangelística através da poesia. Salmo 22, do versículo 1 ao versículo 31, nós vemos também o sofrimento de Cristo em favor da humanidade. Também é boas novas. Salmo 16, verso 10, nós vamos encontrar o quê? A morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se cumpre no Novo Testamento, né? Os profetas também são evangelísticos. Isaías, o profeta messiânico, ele profetizou a concepção virginal e o sofrimento de Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 53, do versículo 1 a 12. Isaías 7, 14 diz assim, ó: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. O 53, verso 1 diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí os demais versículos ele vai dando os pormenores da vida de Jesus, dizendo que ele, como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. O texto bíblico vai dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nós nos reputamos por ferido de Deus. Então, todo esse aparato profético que foi escrito é o prenúncio, é o anúncio, é o evangelho sendo pregado através dos profetas. Então, nesse sentido, os profetas também fizeram parte da evangelização e foram evangélicos, foram evangelistas, porque as suas profecias elas tinham um cunho de evangelização. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim, falando a respeito do nascimento de Jesus em Belém, diz: tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então vê, querido, que o projeto de salvação, o projeto evangelístico, a obra de evangelismo estava lá na era da eternidade, conforme dissemos no início da nossa aula. E Miqueias vai falar disso com muita propriedade, quando ele diz, ó, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora, nós vamos aprender aqui agora uma coisa interessante, que é executando o trabalho de Deus. Ou seja, na execução do projeto de Deus, Israel, que seria o executor desse projeto, deveria ser o proclamador do Evangelho da Graça, preparando para a chegada do Messias. Porém, o que Israel fez? Israel, ele se apostatou da fé abrâmica, mas em parte ou parcialmente, Israel acabou cumprindo seu papel, sendo ele o detentor das promessas de Deus. Nós não podemos deixar de considerar a importância que Israel teve também na proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mesmo a sua rejeição, ela tem um papel evangelístico. Não vamos entrar nessa particularidade, mas até mesmo a rejeição de Israel, ela tem um projeto evangelístico no plano da salvação do povo gentio, né? Então Israel deveria ser a nação que ia fazer a evangelização mundial.
Israel fez parte da evangelização mundial, porque dele descendeu os profetas, a lei e o próprio Jesus Cristo. Toda a história do cristianismo, ela vem sendo contada pelos profetas e se cumpriu em Cristo, que era a descendência de Davi. Então nós vemos a importância de Israel no plano da evangelização mundial. Desde os tempos antigos, a partir de Abraão, nós vemos aí passando por Davi e pelos profetas, e depois chegando ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o papel importante que Israel desenvolveu na obra de evangelização. Porque nós vamos bater bastante nesse ponto, dizendo que evangelho é boas novas. E essas boas novas vêm sendo pregado de longas datas. Posso dizer que antes da terra ser firmada, Deus já havia um projeto de salvação, quando ele fala do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E com a queda do homem, Gênesis 3:15, Deus renova essa promessa. Em Abraão, Deus chama Abraão e faz promessa. Com Davi, Deus fala do trono. E para Israel entra nesse plano, já no plano concretizado, quando o Messias veio e nasceu da Virgem Maria, né? Então, qual que será então o ponto cabal? Que é a missão intransferível da igreja. Toda essa parte do evangelho, começando lá nas eternidades de Deus, passando por Gênesis e Davi, pelo povo de Israel, ela vai culminar agora com a missão intransferível da igreja. O plano divino, ele não pode ser frustrado. Mesmo que Israel fracassou, que alguns profetas fracassou, que algum rei fracassou, mas a igreja, ela não pode fracassar. A igreja assume o papel de levar o evangelho avante, né? O evangelho de Cristo até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. Então, essa missão, ela é intransferível. Essa missão é o papel final, o papel culminante da obra de evangelismo anunciada dos antigos tempos. Essa tarefa principal da igreja, somente podemos executá-la. Somente a igreja pode executar a tarefa da evangelização. Deus chamou a igreja, Deus pegou a igreja, o povo gentil da oliveira, onde Israel foi cortado. Deus enxertou o jambuzeiro, que é o povo gentil, e nós passamos a dar fruto. É por isso, meus amados, que essa missão, ela acaba sendo uma missão intransferível. Se veio passando de Gênesis, passando para Abraão, de Abraão passando para as gerações de profetas e sacerdotes, como foi o caso foi o propósito chamado de Abraão, né? Ter os profetas e os sacerdotes. Depois veio para Davi, e chegando até o Messias no tempo dos judeus, agora a igreja não tem para quem passar mais esse papel. Este papel é único e exclusivo da igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, da qual eu e você fazemos parte. Então, para encerrarmos nossa aula, esse resumo bastante apertado, missão evangelizadora que nasceu no coração de Deus, continua com a sua chama acesa no século XXI, através da igreja, para alcançar todas as etnias, línguas, povos que ainda precisam ouvir o evangelho. Então vejam o grande desafio para cada cristão em particular. Então nós precisamos rever o nosso conceito, revermos o que estamos fazendo em prol da obra de evangelização, que começou com o primeiro evangelista, e esse evangelista foi o nosso Deus, e muito antes da fundação do mundo, antes que houvesse terra, Deus já tinha um projeto de evangelização, que culmina agora com a missão intransferível da igreja. E a igreja é eu e você, somos nós que vivemos no século XXI, aleluia, últimos momentos da igreja na face da terra. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro em Cristo Jesus. Amém.